Restante de criança aqui, Kelly, eu lembrei quando nós fomos para a aldeia dos índios. Você lembra daquela vez, Lelo? Você lembra? Eu estava contando isso ontem, lá em Campo Grande. O pessoal me perguntou, mas e aí, pastor, como que é a estatística? Eu falei, a estatística é o seguinte, é uma índia, cada índia tem 10 meninos, e cada menino tem 7 cachorros. Meu Deus do céu! Não, imagina, cada índia tem 10 índiozinhos, e cada índiozinho tem 10 cachorros. Cachorro, uns não tem orelha, os outros tem focinho, uns andam só com a perna. E o que era mais lindo é que na hora que as reuniões iam começar, que os cultos iam começar, lá vinha aquelas índias, né, com uns carrinhos de mão, aquelas carriolas, e estavam os índiozinhos lá dentro, dormindo, aquele tanto de índiozinho dormindo na carriola. Experiências com Deus, irmãos, coisa maravilhosa que Deus nos permitiu viver, permitiu passar, para que hoje, né, Kelly, a gente pudesse estar falando das maravilhas do Senhor. Deus é perfeito, Deus é perfeito. O ano está acabando, vai começar um novo ano. Eu não vou pedir para que você faça uma retrospectiva do ano de 2017. Eu quero falar um pouquinho rapidamente aqui sobre algo que muitas vezes na sua vida passa batido. Gratidão. Eu quero conversar com vocês rapidamente um pouquinho sobre gratidão, porque o ano está acabando e talvez até aqui você só reclamou do ano que você teve. Talvez até que você olhou e falou, olha, o ano de 2016 foi ruim, mas 2017, ó, parabéns, viu? Meu Deus do céu, 2016 foi ruim, mas 2017, rapaz. Então eu quero falar algo a respeito de gratidão, porque, irmãos, a gratidão ela é um dos sentimentos mais nobres que existe. E o interessante é que ser grato é abrir o coração e deixar fluir esse sentimento que envolve a nossa alma. Ser grato é reconhecer um benefício que nós recebemos e que não nos custou nada, embora seja algo tão caro e tão relevante. Irmãos, para ser grato é preciso ter sensibilidade, ser humilde, enfim, é preciso ter amor, é preciso amar. Só é grato às bênçãos de cada dia quem um dia esteve mal e foi favorecido por alguém, ou alguém que precisou de perdão, precisou ser perdoado e foi perdoado. Quando um dia você teve num dia mal e alguém te estendeu a mão, só essa pessoa sabe o que é gratidão. Quando você não tinha o que comer, estava passando fome, dificuldade, e alguém se compadeceu da sua condição. E existe meios de gratidão, gratidão eterna, que ainda que nós vivemos a vida toda e tentamos retribuir isso, nós não vamos conseguir nunca. Talvez este seja o meu caso, né? Gratidão é a memória do coração. Querer devolver em dobro o que foi feito a você, mesmo você não conseguindo ou não tendo a força devida para isso. Enfim, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre ser grato. Eu quero rapidamente assim que você traga sua mente para mim. Eu quero fazer algumas perguntas a você, e eu quero que você seja muito sincero a responder. Porque talvez você achou que o seu ano foi ruim demais. Talvez você achou que o seu ano foi só derrota. E você nunca, ao longo desse ano, você não parou para pensar, né, dar atenção nessa palavrinha chamada gratidão. Como ser grato a Deus? Como ser grato a Deus? Um Deus que tem tudo. Pastor, como ser grato a um Deus que não tem falta de nada? Você sabia que Deus não precisa de absolutamente nada?
Você sabia que Deus não tem falta de nada? Por quê, pastor? Irmãos, presta atenção. Da paz, Ele é o príncipe. Da eternidade, Ele não é eterno. Alguém esses dias perguntou para mim e falou assim: pastor, Deus é eterno? Eu falei: não, Deus não é eterno. Falou: ué, pastor, como assim? Eu falei: não, Ele não é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele não é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Ele não é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Então como retribuir algo a um Deus que não tem falta de nada, que dá paz? Ele é o príncipe, Ele é o Pai da eternidade. O mundo Ele criou e nada do que foi feito se fez, senão Ele que fez. Como retribuir um Deus tão grande, tão misericordioso e maravilhoso? A pergunta é: como é ser grato a um Deus desse? Ou melhor, como é ser grato a Deus? Como é ter um ato de generosidade, de benevolência com Deus? Afinal de contas, irmãos, Deus não tem falta de nada. Deus não sente falta de absolutamente nada. Deus não tem falta nele. Então como ser grato? E observando a vida de alguns homens da palavra, para tentar expressar um pouquinho de gratidão, eu conheci um homem na Bíblia chamado Obed-Edom. Obed-Edom. Levanta as mãos e fala assim: Obed-Edom. Teve gente que não falou. Levanta a mão e fala assim: Obed-Edom. Quem aqui já ouviu falar em Obed-Edom? Levanta as mãos. A grande maioria não conhece Obed-Edom. Irmãos, quem foi Obed-Edom? Como que a história de Obed-Edom começa? A história de Obed-Edom começa lá quando Davi foi levantado rei sobre Judá, sobre Israel. Davi coloca no coração deles e fala assim: ó, eu vou buscar a arca de Deus, a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus, que representava a presença manifesta de Deus, a arca que era o símbolo da totalidade da presença de Deus. A arca passou um tempo na terra dos filisteus, na terra dos inimigos de Deus. A arca foi recrutada, foi levada para os filisteus. Lá a arca, irmãos, a presença de Deus naquele lugar fez um regaço. Lá na terra dos filisteus, a presença de Deus fez um regaço. Tanto é que os deuses Dagon foi envergonhado diante dos que adoravam ele, os deuses falsos. Um dia pela manhã, quando eles foram lá adorar, a estátua de Dagon está lá, os braços cortados, caídos no chão. Eles pegaram o braço, emendaram novamente, e voltou no outro dia. Quando pensa que não, chegou lá para adorar os deuses Dagon novamente, a cabeça dele, a cabeça da estátua estava jogada no chão. Eles começaram a ter problemas naquele lugar e falou: ó, não dá para ficar com esse trem aqui não, esse trem aqui é um problemão para nós, eu não quero nem saber desse trem aqui mais. Aí eles pegaram e mandaram a arca para a casa de um homem chamado Abinadab, que era um sacerdote. Então a arca ficou na casa de Abinadab por um bom tempo. Presta atenção no que eu vou te falar. A presença de Deus estava na casa desse sacerdote. A presença de Deus estava na casa de Abinadab. Então quando Davi foi colocado como rei sobre Israel, sobre Judá, sobre as províncias, ele falou assim: agora eu vou lá e eu vou trazer a arca de Deus a mim. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou lá e eu vou pegar os meus homens, eu vou na casa de Abinadab e eu vou trazer a presença de Deus aqui para a cidade de Davi, para Israel. Então, irmãos, aqui começa a história desse homem. E eu vou resumir porque é muito grande, mas eu preciso que você entenda. Porque existe uma forma de ser grato a Deus, e você vai descobrir nessa noite. Porque ser grato em palavra, irmãos, é muito bonitinho. Ir para o Facebook e colocar gratidão é muito legal. Pela manhã colocar lá: Deus, eu sou grato, é muito massa. Mas eu aprendi com a vida desse homem o maior símbolo de gratidão. Davi vai até a casa
de Abinadab. E chega lá, ele pega a arca e ele faz da mesma forma que os inimigos. Ele pega a arca e coloca num carro de boi. E a arca não devia ser carregada em carro de boi, porque a palavra de Deus era: a arca precisa ser carregada nos ombros do levita, nos ombros dos sacerdotes. Só que Davi usa a mesma estratégia dos inimigos, porque foram os filisteus que fizeram isso. Colocaram a arca de Deus, a presença de Deus, em carros de boi. E a presença de Deus não é carregada com animais. A presença de Deus é carregada com os seres humanos. A presença de Deus, ela foi dada para estar com você, comigo, não com os animais. E depois nós vamos entrar nisso, mas vem cá. E Davi vai lá e pega a arca, que é a presença de Deus, e ele tenta trazer Israel. E eu quero que você abra aí no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Eu vou ler apenas um versículo aqui com você rapidão. Capítulo 6, versículo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu o braço para tentar segurar a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor estendeu contra Uzá por o seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu, ele foi fulminado ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar se chama Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor, e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua família. E disse o rei a Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com uma grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus até a cidade de Davi. Irmãos, aqui para resumir, eles colocaram a arca no carro de boi, e no meio do caminho, os bois estavam indo, Davi fazendo festa e festejando, quando pensa que não, irmãos, um dos bois tropeça. Hora que o boi vai para cair, que o carro de boi vai para cair com a arca de Deus, existia duas pessoas chamadas Aiô e Uzá. Eram os 2 filhos do sacerdote Abinadab. Então Aiô estava tranquilo na frente, mas Uzá estava seguindo a arca de Deus. Quando a arca foi para cair, Uzá estendeu as mãos, presta atenção, estendeu as mãos para tentar ajudar a segurar a arca. E a hora que ele tocou na arca, ele foi fulminado ali mesmo, morreu. Naquela hora, Davi e todo mundo que estava com ele se encheu de medo. De medo, irmão. Mas presta atenção, quem não ficaria? Você está doido? Ver o cara morrer na sua frente assim, pá! Ser fulminado na sua frente, só porque tentou ajudar? Você está doido? Irmãos, e Davi ficou com medo, e ele começou a ficar contrariado, coçava a cabeça. Ele parou tudo e falou: para tudo, alguma coisa está acontecendo aqui, vamos parar com tudo isso aqui. E Davi andava de um lado para o outro, e Davi ficou contrariado. Ele falou: e agora, como que eu vou fazer para levar a arca do Senhor para minha cidade? Meu Deus do céu. E ele ficou ali pensando, e ele teve algo dentro dele. Ele falou: não, para, eu não vou levar essa arca mais. Eu não vou levar a arca até lá. Procure alguém aqui por perto, para que nós possamos deixar essa arca. Irmãos, presta atenção. Eles estavam em Gate. Eles estavam em uma terra
aonde para chegar em Israel eles deveriam passar em Gate. Se você não sabe, Gate era a terra dos filisteus, era a terra do Golias, do Davi. Golias era de Gate, toda descendente de Golias era de Gate. E você percebe que Obed-Edom estava em Gate. Obed-Edom era de uma linhagem inimiga de Deus. Obed-Edom, presta atenção, Obed-Edom era de uma linhagem de Gate, da cidade de Gate, dos inimigos de Deus. Davi fala assim: procura a casa de alguém, vai à casa de alguém para deixar a arca, porque eu não vou levar mais essa arca. Irmãos, presta atenção. E na beira do caminho, eles andando na beira do caminho, eles acham a casa de Obed-Edom. E eles batem lá, ele falou: é o seguinte, aconteceu algo inusitado ali, eu queria deixar a arca aqui. O que aconteceu? A arca estava lá na casa de Abinadab, o sacerdote. Nós estávamos levando a arca para Israel, mas aconteceu que Uzá colocou a mão na arca, ele foi fulminado, ele morreu. E agora é o seguinte: eu vou deixar esse trem aqui na sua casa. Moço, o cara falasse um negócio desse para você e falasse assim: eu vou deixar aqui na sua casa. O cara acabou de matar um ali, eu agora vou deixar na sua casa. Estava lá na terra dos filisteus, lá fez uma desgrameira lá, o trem ficou louco lá. Chegou no meio da estrada, matou um, agora eu vou deixar na sua casa. Teria coragem? Teria coragem? Obed-Edom, ele aceitou o desafio, ele falou assim: pode deixar aqui. Agora eu quero que você preste atenção aqui, quem era Obed-Edom? Ninguém, irmãos. Um anônimo, desconhecido, inimigo de Israel, inimigo de Deus. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. A arca estava na casa de um sacerdote. A arca estava sendo levada da casa de um sacerdote para a casa de um rei. É como se Deus estivesse falando: eu não vou ficar nem na casa do sacerdote, e eu não quero nem a casa de um rei. Eu vou escolher a casa de uma pessoa simples, que não é conhecida, que não tem badalação. Eu quero ficar na casa de alguém anônimo, porque eu também me apresento, eu também me compadeço daqueles que não são ninguém. Presta atenção aqui. Não foi o acaso. Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com propósito. Você sabe quem era Abinadab? Abinadab era o sacerdote. Mas você sabe o que tinha acontecido com o sacerdote? Ele já não exercia mais o sacerdócio dele. Você sabe por quê? Porque ele já tinha acostumado com a presença de Deus. A arca já estava há tempo à casa dele, e ele já não tinha mais o temor, e ele já não tinha mais a reverência com a arca, que era a presença. Abinadab já não tinha mais o fogo latente que queimava pela presença de Deus. Sabe aquelas pessoas que tudo ela sabe, que você vai falar do amor de Deus puro, simples, genuíno para ela, ela fala: não, isso aí eu já sei, isso aí eu já vivi, e isso aí já aconteceu comigo também, então eu já estou acostumado, não, eu já estou acostumado. Nunca se acostume com a presença de Deus, porque quando você se acostumar com a presença de Deus, você corre o risco de perder a presença. Quando você se acostuma com a presença de Deus, você corre o risco de perder a presença de Deus. Abinadab estava acostumado com a presença. Abinadab já não queimava mais pela arca. Abinadab já não queimava mais de paixão. É como se pela manhã Abinadab levantasse, olhava para a arca: eu tinha que cumprir aqui a minha função sacerdotal, mas o fogo já não ardia mais, a paixão já não tinha mais.
Irmãos, a pior estágio da vida do homem é quando ele acostuma com a presença de Deus. Sabe quando você acostuma com a presença de Deus? Você vem a um culto e as coisas estão acontecendo, Deus está se movendo, as coisas estão funcionando, mas você já acostumou tanto, está tão acostumado que para você não está acontecendo nada. Você está tão acostumado com a presença de Deus. O problema, irmãos, é que o costume com a presença traz a irreverência. Abinadab se tornou irreverente à presença. Quando nós acostumamos com a presença de Deus, Deus está num lugar e nós estamos irreverentes. Eu não sei se você entende isso. Os céus estão se movimentando, as coisas estão funcionando, mas a sua mente está longe. Você já não tem mais aquela reverência com a presença. Sabe, irmãos, o costume te traz a irreverência. E Abinadab estava assim. Agora a arca sai da casa de um sacerdote, de um homem importante, conhecido. Aí tem um rei aqui, que o rei vai pegar a arca e levar para Israel, para o reinado. Deus fala assim: não, nem o sacerdote e nem o rei. Eu quero a casa de alguém comum. Eu quero a casa de alguém comum. Você sabia que o coração de Deus anela por pessoas comuns? Você sabia que o coração de Deus se anela por pessoas simples? Pastor, essa era a condição de Abinadab. E a condição de Obed-edom, qual era? Miséria. Miséria. Escassez, irmãos. Obed-edom, a história conta que Obed-edom estava passando a maior dificuldade da vida dele. Para você ter noção, o gado estava morrendo com peste. Os animais estavam morrendo. A terra estava infrutífera. A fazenda de Obed-edom estava infrutífera. A mulher de Obed-edom era estéria, não poderia gerar filhos. Irmãos, a vida de Obed-edom estava um caos extremo, um caos. A mulher de Obed-edom era estéril, não poderia gerar filhos. Os negócios de Obed-edom não iam bem. E quando bateram na porta dele, falaram: olha, o rei mandou deixar a arca aqui. É como se Obed-edom olhasse para a mulher dele e falasse assim: olha, eu não conheço muito esse povo, eu não sei de onde eles é, mas eu ouvi dizer que essa arca é a presença de Deus. E nós somos, até a nossa linhagem, a nossa descendência é até inimigo deles, é até inimigo desse Deus. Mas é a nossa única esperança. A única esperança que nós temos está aqui. A única esperança que nós possuímos está aqui. Eu tenho certeza que ele chamou a mulher dele e falou assim: ó, olha, está vendo esse negócio aqui? Está vendo esse trem que eles vão deixar aqui? Esse trem aqui é a presença de Deus. Eles estão falando que é o próprio Deus que está aí. Irmãos, presta atenção. Abinadab já não tinha mais reverência com a arca, com a presença. Agora a arca vai para a casa de um homem cheio de temor, cheio de tremor, cheio de reverência. Eu não consegui achar isso aqui, mas eu tenho certeza que Obed-edom, presta atenção, Obed-edom, porque lá na frente nós vamos ler sobre ele. Então eu tenho certeza que todos os dias pela manhã, quando a arca foi deixada na casa de Obed-edom, eu tenho certeza que todas as manhãs ele pegava a esposa dele, ele se ajoelhava diante da arca, diante da presença de Deus, e ele começou a se apaixonar pela presença de Deus. A presença de Deus ali na arca começou a chamar a atenção desse homem chamado Obed-edom, porque a presença de Deus, ela chama a atenção. Porque a presença de Deus, quando entra num lugar, ela entra para transformar, amém? Porque quando a presença de Deus, ela entra num ambiente, aquele ambiente nunca mais é o mesmo. Então eu tenho certeza que Obed-edom entendeu isso.
a ponto de criar um temor, um tremor, uma reverência com a presença. Irmãos, e isso foi tão notório que eu estou falando para você, tão notório, que com 3 meses a história desse homem foi mudada. Isso é tão verdadeiro o que eu estou te falando, isso é tão real o que eu estou te falando, que em 3 meses, nós lemos aqui, irmãos, e a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou, a sua família. Irmãos, presta atenção, a arca estava na casa de Abinadab. Lá Deus já não era mais reverenciado, lá Abinadab já tinha se tornado um profissional da fé. Lá Abinadab sabia de tudo, era o grandão, o bambambam, o bichão, o sabichão. Agora a arca está dentro da casa de um homem pecador, inimigo de Deus, um cara que está falido, destruído, com a mulher estéril. Então eles começam a reverenciar a presença de Deus. É como se ele falasse: olha Deus, o Senhor sabe da nossa condição, o Senhor sabe que nós não somos nem dignos de ter a tua presença na minha casa, cara, mas eu estou aqui, irmãos. E a história conta que Obed-edom começou a se apaixonar pela presença de Deus, se apaixonar pela presença. Um fogo começou latente dentro do interior dele, presta atenção, uma paixão começou ali, a reverência na presença. É como se ele levantasse pela manhã e falasse: amor, você deu conta de um negócio? Ela: o quê? Deus está dentro da nossa casa. O problema é que Deus está dentro da sua casa todos os dias, e muitos de nós estamos como Abinadab, já não reverenciamos mais Jesus. As coisas nos roubaram, as coisas nos tomaram, nos tornamos como Abinadab. Eu já sei, eu sei como é. Isso aí eu já vi. Não, isso aqui eu já vivi. Esse tipo de milagre aí eu já contemplei. Irmãos, nós acostumamos. Cara, deixa eu falar para você, eu tenho algo na minha vida, uma meta na minha vida diária. Eu tenho uma oração diária na minha vida, e a minha maior luta não é contra o pecado, porque para mim pecado é uma obra morta, já foi vencido na cruz. Para mim, a minha maior guerra é não me acostumar com a presença de Deus, porque eu sei que quando eu me acostumar com a presença de Deus, eu vou me tornar como qualquer um outro. Há muitas pessoas que estão há muito tempo na fé e já se acostumou com a presença, aquela paixão, aquele fogo, aquilo. Pastor, mas onde entra a gratidão? Eu ainda não entendi nada. Você vai entender. Esses 3 meses que Obed-edom passou com a arca, com a presença de Deus, em reverência, em temor, em tremor, em adoração, em 3 meses, chegaram lá em Davi e falaram: Davi, você lembra daquele homem que nós deixamos a arca lá na casa dele? Irmão, escandaliza, né? Eu estou muito cansado, eu cheguei de viagem, estou cansado demais, esgotado tanto fisicamente quanto mentalmente. Tem gente que escandaliza, né? O pastor está tomando um trem dentro da igreja. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder da sua língua também. Olha aqui, presta atenção aqui para você entender. Os caras chegaram em Davi e falaram: Davi, tem 3 meses que a arca está lá. Você não sabe o que aconteceu com aquele homem. Davi, nós fomos lá. 3 meses, Davi, eu não sei nem te explicar. Você lembra como quando a gente chegou lá, os gatos estavam morrendo? Você lembra como estava o pasto daquele homem? Você lembra como estava o celeiro dele? Davi, você lembra como estava o estado daquela família quando nós foi deixar a arca lá? Davi, em 3 meses, Davi, Deus abençoou aquele cara de um jeito, Davi.
Davi, nós chegamos lá, o gado está bonito, o pasto está lindo. Davi, a seara daquele homem está magnífica, as plantações dele. Davi, você tem que imaginar, oh, Davi, a mulher dele, você lembra que ela era estéril? Davi, a mulher dele vai gerar filhos. Davi, a mulher dele já está grávida. Davi, mas em 3 meses? Em 3 meses. Davi, vamos lá para você ver. Irmãos, e Davi pega aquela tropa inteirinha. E Davi vai para aquela tanto de gente. Quando pensa que não bate palma na casa de Obed-edom de novo. Aí a mulher dele sai lá fora, fala: ah, meu Deus, é o rei. Ela corre lá: amor, bem, amor, tecedor. O que foi, mulher? Ela com aquele barrigão, né, já. O rei Davi está aqui, quer falar com você. Aí Obed-edom já... Aí Obed-edom chega para ele e fala: sim, rei. Aí presta atenção, irmãos, onde nós lemos aqui. E disse a Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. A família e tudo que ele possui. Deus não abençoou só a família, Deus abençoou todos os bens, tudo que ele possuía. A sua mente consegue imaginar isso? Então não era só a família que estava em ruína, estava tudo em ruína, tudo acabado, falido, inimigo de Deus. Irmãos, olha aqui. Davi chega e fala assim: olha, eu estou vendo que a sua casa foi abençoada, eu estou vendo que a sua família foi abençoada, eu estou vendo que apenas 3 meses da presença de Deus dentro da sua casa, tudo aqui mudou. Mas é o seguinte, eu preciso levar a arca, eu preciso levar a arca comigo. Irmãos, aqui é que esse homem ensina sobre gratidão. Aqui é que ele ensina sobre gratidão. Quando Davi fala assim: olha, agora eu preciso levar a arca tem que ir comigo. Eu já trouxe os levitas, já trouxe os sacerdotes, eu já trouxe todo mundo. Nós não vamos colocar em carro de boi mais não, nós vamos colocar nos ombros e levar até a minha cidade. Aí, irmãos, presta atenção. Eu tenho certeza que Obed-edom olha para a mulher dele olha para ele. Eu tenho certeza que um olha para o outro. Ele olha para a fazenda, ele olha para os bens, ele olha para a mulher grávida, ele olha para aquela... tudo que ele possuiu, assim, tudo que o Senhor abençoou. Ele olha para tudo, ele olha para a arca, ele olha para Davi, ele olha para os bens, ele olha para a arca, ele olha para a presença, ele olha para Davi, e ele fixa os olhos em Davi e fala assim: meu rei, a arca pode ir contigo, mas eu vou com ela. Irmãos, presta atenção. Quando você gera um relacionamento com a presença de Deus, as coisas já não têm mais valor. Quando você gera um relacionamento com a presença de Deus, irmãos, quando você se apaixona com a presença de Deus, pela presença de Deus, quando você gera algo com a presença de Deus, quando você é envolvido pela presença de Deus, cara, a fazenda já não valia mais nada para Obed-edom. Irmãos, tudo que ele possuía já não valia mais nada. É como se ele falasse assim: ó, eu preciso ser grato a Deus. Como? Olha, pode levar, viu? Ele já me abençoou mesmo. Ó, Davi, obrigado por ter deixado a arca aqui. Agora eu já estou rico, agora eu já estou bem, né? A minha mulher já vai ganhar neném, tá tudo tranquilo, porque, olha, muito obrigado, Deus, obrigado por tudo, tá? Pode levar a sua presença daqui. Ele falou: não, eu não quero nada, eu quero a presença. Eu não quero nada, eu quero a presença. Aonde a presença estiver, eu estou. O que é mais importante para você? A presença de Deus ou aquilo que Ele te deu? Eu não estou falando de dinheiro, irmão, de bens material, de coisa, nada não.
Porque nós lemos aqui que Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua finança, Deus abençoa tudo. Eu não estou falando isso não, você está muito enganado quanto a isso, viu? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que as pessoas troca a presença de Deus pelo próprio ministério dela. O ministério dela se torna mais importante que a própria presença. O chamado dela se torna mais importante que a própria presença. O nome dela, a fama dela, a popularidade dela se torna mais relevante do que a própria presença. Ele se torna um Abinadab, um profissional da fé. Coloca a mão, ora, o enfermo é curado. Faz isso e as coisas acontecem. Faz aquilo outro e as coisas acontecem. Mas já não tem mais paixão, já não tem mais fogo, já não tem mais amor pela presença. Como está o seu amor pela presença de Deus? Como está a sua paixão pela presença de Deus? Deixa eu falar para você. O Obed-Edom falou assim: ó, aonde a arca estiver eu estou. Porque o importante para mim não foi o que ele me deu, o importante é o que ele é. O importante não foi o que ele fez em mim, o importante é o que ele é para mim. O Obed-Edom falou assim: ó, eu vou com ela, você vai me levar com ela. Eu tenho certeza que a mulher dele olhou para ele e falou: cara, é por isso que eu te amo. Porque uma mulher, irmãos, quando ela está alinhada com o propósito de Deus na vida do marido dela, ela nunca vai questionar, ela nunca vai murmurar, ela vai falar: amor, você é o cara, você é de Deus, é por isso que eu me espelho em você, é por isso que eu sou apaixonado por você, porque você é apaixonado pela presença de Deus. Queira estar onde a presença de Deus está. Não troque aquilo que Ele te deu. Não troque Ele por aquilo que Ele te deu. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós se envolvemos tanto com aquilo que Ele nos deu, com a fazenda, com o gado, com o boi, parará, aquilo aí, vai pensando aí, vai pensando. E nós se relacionamos tanto com isso. Tanto. Que a presença vai embora, a arca vai embora, você nem percebe. Cara, isso aqui é pesado, velho. Isso aqui é pesado, velho. A presença já foi embora, ó. Davi já levou a arca, ó. E você está lá. Você lembra de Pedro? Quando o Senhor encheu o barco dele? Você lembra de Pedro quando o Senhor encheu o barco dele? A ponto que o barco já estava aí na pique. Depois que o barco estava cheio, Jesus falou para ele: e aí, filho, vem. Ele poderia ter falado: não, agora meu barco está cheio, eu tenho que trabalhar muito aqui, eu tenho que dividir com as pessoas, eu tenho que, peraí, eu vou ver o que eu faço primeiro, vai na frente, depois eu te sigo. Não, ele falou: tá, o barco está cheio, tá bom, mas eu vou, porque eu não tô preocupado com o milagre que você fez no barco, eu quero saber que eu quero ir aonde você vai. A pessoa, irmão, que fica tão entusiasmada porque o barco está cheio. O barco está cheio. Olha o tanto de peixe. Eu nunca fui tão abençoado como eu estou sendo agora, meu Deus. Uau! E Deus está falando: filho, vambora, deixa o barco, vambora. A pessoa está lá: ai, filho, o barco, deixa tudo, vem cá, vambora. E canta: ai, filho, não é o barco, não é o milagre, é a minha presença, vem comigo. E canta: ai. Aí um dia Jesus chega para o menino e fala assim: ó, tá faltando uma coisa. Ele fala: não, tá faltando nada não. As leis de Moisés, os 10 mandamentos, eu guardo tudo. Eu sei tudo. Eu sou uma pessoa boa.
eu não faço mal para ninguém. Eu estou bem, eu estou tranquilo. Aí Jesus fala para ele assim: não, está faltando uma coisa. Não está faltando nada não. Está faltando. Não, peraí. O que eu vou fazer para mim é dar a vida eterna? Vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, volta aqui e me siga. Eu falei para você que estava faltando alguma coisa. Há muitas pessoas, irmãos, que elas têm o entendimento desse contexto errado. Está achando que é para pegar o dinheiro, vender tudo e dar para as pessoas, e ficar igual um mulambo, falando que está fazendo a obra. Não, irmãos, por favor, raciocina. O menino falou assim: ó, eu sou perfeito. Deus falou: não, não é, está faltando alguma coisa. Não, eu sou perfeito, eu estou tranquilo, eu sou perfeito. Jesus está falando para ele: não é, está faltando alguma coisa ainda. Aquilo, no caso, para ele, no caso que estava faltando, era aquilo que o coração dele estava preso, que era o dinheiro dele, era a riqueza dele. Talvez com você não é assim. Talvez não é o dinheiro que te prende, não é a luxúria, não é nada que te prende. Mas aí você está falando: não, mas eu estou em Deus, eu estou bem. E Deus está falando para você: filho, está faltando uma coisa. Você: não, mas eu já estou bem, porque, filho, está faltando algo. Não, irmãos, sempre falta alguma coisa. E o pior, irmãos, é que nós sabemos o que está faltando. Deus está falando: filho, deixa o orgulho, larga tudo e me siga. Aí você: eu sou perfeito. Filho, está faltando alguma coisa. Deixa a mentira, vem e me segue. Vem ter a minha presença. Não, eu sou perfeito. Se você não deixar tudo, você não vai poder ter o tudo de Jesus. Só pode ter o tudo de Jesus quem está disposto a dar o tudo para Ele. Obed-edom fez isso, falou: não, fazenda, terra, Davi, eu vou. E é o seguinte: eu vou ser o porteiro dessa arca aí. Eu vou ser o porteiro da tenda onde vai ficar a arca. Nem que for pelo buraquinho, todos os dias eu vou dar uma olhadinha nela. Porque a presença dele me conquistou. Você ainda é apaixonado pela presença dele? Você ainda queima pela presença dele? Ou as coisas que ele te deu foi maior do que a própria presença? Você vai ler lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas, que Obed-edom se tornou, irmãos, o porteiro. Depois ele se torna um levita. Depois ele se torna um arpista. E ele começa a ministrar diante da presença de Deus, diante da arca. Agora olha aqui para mim: um anônimo, destruído, falido, com casamento em crise. Olha aqui, com a sua finança em crise, com tudo destruído, inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Deus pega ele e coloca para ministrar perante a arca, perante a presença dele. Pergunta para mim, fala: o que é isso, pastor? Não, fala: o que é isso, pastor? Deus ainda está procurando pessoas anônimas, pessoas que não têm nome, pessoas que não são conhecidas, que não têm um grande cargo, que não tem, não, mas pessoas que são apaixonadas pela presença, pessoas que são apaixonadas pela presença. Pastor, Deus pode mudar a minha vida? Pode.
Senhor, pastor, o Senhor pode fazer a minha vida virar de ponta cabeça? Pode. Pastor, Deus pode reverter a minha situação financeira? Pode. Pastor, Deus pode reverter a situação no meu casamento? Pode. Deus pode reverter a situação da minha família? Pode. Pastor, Deus pode dar um giro de 360 graus na minha família? Pode. Pastor, Deus pode mudar a minha vida completamente? Pode. O que eu tenho que fazer? Se apaixone pela presença dEle, tenha reverência pela presença dEle, caminhe na presença dEle, vai para Ele, fique com Ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Esquece o culto de domingo, esquece o culto de quarta, esquece o culto de sábado, esquece. Começa a se relacionar com a presença de Deus dentro da sua casa. Desintoxica a sua alma, a sua mente do culto de domingo. A presença de Deus não é manifesta aqui no culto de domingo. A presença de Deus já não está mais dentro de uma arca, já não está mais dentro de um quadrado de madeira. Hoje a presença de Deus habita e opera dentro de você. Você hoje é a arca de Deus. Hoje você é a arca de Deus. Agora presta atenção, escuta isso. Se aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Se na nova aliança você é a arca de Deus, aonde você estiver, a presença de Deus vai estar. Deus pode fazer tudo, pastor? Pode. Em quanto tempo? Eu não sei. Na vida de Obed-Edom foi em 3 meses. Vai depender da sua entrega, vai depender da sua fome, vai depender da sua paixão. Agora deixa eu dizer algo a você. A grande questão não é o que Ele vai te abençoar. O problema é o que você vai fazer depois. O problema não é o que Ele vai te abençoar, o problema é o que você vai fazer com isso depois. Porque a forma de gratidão de Obed-Edom foi: quer saber de uma coisa? Esquece fazenda, esquece boi, esquece gado, esquece tudo. Mulher, vem comigo, nós vamos viver para sempre ao lado da presença de Deus. A forma de gratidão de Obed-Edom foi viver eternamente diante da presença de Deus. Eu oro para que em 2018, para o ano que vai entrar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu oro para que esse ano seja um ano de relacionamento íntimo com a presença de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que o ano de 2018 será um ano de marco de Deus na sua vida, aonde tudo vai acontecer, aonde Ele vai te abençoar, Ele vai abençoar a sua família, e Ele vai abençoar tudo que você possui, mas também vai ser o ano que você vai gerar uma gratidão no seu coração, e nunca vai se apartar da presença dEle. Porque eu já vi muito nego, irmão, que depois que é abençoado, eu já orei por pessoas e Deus restaurar o casamento deles. E eu não estou falando da igreja não, eu estou falando da presença de Deus. Outro tempo atrás eu orei por uma menina estéril que ela não podia engravidar. Deus deu gêmeos para ela, 2, um menino e uma menina. Cadê ela? Alguém pelo menos lembra do nome dela? Não, menino, não fala não. Você está doida? Irmãos, gratidão, presta atenção, gratidão. Gratidão tem que ser feita em uma ação. Obed-Edom, ele nos ensinou sobre gratidão. Ele falou: cara, Deus me abençoou, Deus me prosperou. Eu não quero saber de absolutamente nada, eu quero a presença dEle. E a palavra mexeu tanto com você que é 9h30, você nem olhou no seu relógio. Porque estar diante da presença dEle, irmão, é massa demais, não tem hora.
Mas eu preciso terminar. Eu quero falar com aqueles que um dia esteve diante da presença, apaixonado pela presença, mas por algum motivo distanciou da presença. A paixão já não é mais a mesma, já não era mais o fogo, já não pela presença. Eu quero orar por você. Você que já deveria estar no ministério há quanto tempo? Fluindo no seu chamado. Mas onde você está? Você que Deus abençoou você, mas você escolheu as coisas do que a presença. Cara, Deus tem um tempo novo para você. Você precisa ter fome pela presença de Deus. Você precisa ter sede pela presença de Deus. Você precisa se apaixonar pela presença de Deus. Mas não é uma paixão, que essa paixão tem que ser todo dia, não, é uma paixão. Uma paixão que você vai alimentar ela para sempre. Cara, eu gosto de estar perto de pessoas apaixonadas por Jesus, você não tem noção. Porque tudo que ela fala é sobre Jesus. Tudo que ela pensa é sobre Jesus. Cara, eu amo estar perto de pessoas apaixonadas pela presença, porque pessoas que é apaixonado pela presença te leva até a presença. Porque ela é uma própria presença de Deus ambulante. Eu quero orar por você. Fique sobre seus pés.